Olá, pessoal, estamos de volta com mais um episódio Diálogos com Dani podcast. Antes de apresentar minha convidada, que eu estou em êxtase hoje, eu quero passar alguns recados para você. Primeiro, você que me acompanha pelo YouTube, faça inscrição no canal para que você possa ter aí o sinalzinho de lembrete de novos episódios. Toda sexta tem episódio novo. Para você que está pelo Spotify, peço que você avalie o Spotify com preferência, né, de 5 estrelas, para que essa mensagem, esse podcast possa chegar a mais pessoas e a gente levar conhecimento, informação, desenvolvimento humano para que as pessoas possam florescer. Olha, a minha convidada hoje, antes de apresentá-la, quero agradecer a Patrick Santos por eu ter tido a oportunidade de ouvi-la no podcast 45 do Primeiro Tempo. É uma mulher de futuro, é uma mulher de ancestralidade, de intuição, de visão, de corpo e alma. Minha convidada é Tânia Zacarias, é empreendedora, TEDx Woman, speakers, mentora, futurista ancestral, é pesquisadora da alma humana. Ela fala sobre energia feminina, com presença e propósito na minha visão. É cofundadora do Female Movement, o chamado para a expansão da essência feminina no mundo. E eu de você prepararia-se para um encontro que vai muito além das nossas palavras aqui. Tânia, querida, estou honradíssima com você aqui. Muito obrigada. Ah, que coisa mais linda de apresentação! Muito grata, honrada de estar aqui. É uma alegria, né, ser recebida nesse espaço, estar aqui com seus ouvintes. Então, muito prazer por essa conversa boa. Querida, assim, quando eu lhe ouvi, né, lá com o Patrick, como eu te disse, a sua fala ressoou muito em mim. Primeiramente porque você fala, eu acho assim, você fala muito sobre a ancestralidade, você se diz futurista ancestral. Parece até de certa forma paradoxal, mas na minha visão é profundamente verdadeiro isso. Explica para as pessoas o que que isso quer dizer, porque eu não quero dizer o meu entendimento, eu quero a sua visão. Então, eu estou descobrindo ela todo dia, né? Eu ganhei esse título de uma brincadeira com uma grande parceira minha de trabalho. E eu acho que ele tem sim essa combinação de paradoxos, né? Eu ousaria dizer que ele é uma grande assinatura minha, né? Tá. Esse lugar que é um entremundos, né? Então, quando eu falo, né, de feminino, desse lugar da intuição que encontra a estratégia, né? Desse sutil que encontra a nossa vida pragmática e desse futuro que tem no antigo princípios. Então, o que eu gosto de dizer sobre esse lugar do futurismo ancestral? Eu trabalho com inovação, né? Então eu Isso. tenho dentro da Iner, a minha empresa é um ecossistema de educação e inovação. Lá dentro eu tenho inclusive um laboratório de inovação e construção de futuros, que é o Novos Humanos. Então, esse lugar da visão de futuro, ela é muito presente na minha vida. Mas da onde eu faço isso? Eu faço isso a partir de algumas coisas do passado que me encantam. E eu sempre gosto de dizer assim, que tem coisa que é só velha mesmo, sabe? Não é tudo que é antigo que para mim tem que ser exaltado. Tem coisa que é velha, ultrapassada e tem que morrer. Mas me encantam as sabedorias que perduram os tempos. Me encantam as sabedorias que, independente do tempo da humanidade, do cenário econômico, do que a gente viveu, ela segue sendo verdades. Então, ao longo da minha vida, né, eu sou uma pessoa que tem essa alma que gosta das coisas antigas, né, e dos saberes antigos. Ao longo da minha vida, eu fui me encontrando com alguns desses saberes, né? E tenho certeza que ainda vou me encontrar com vários ao longo da vida, e eles me tocaram. Então, quando eu vejo a neurociência falar de alguma coisa que eu falo assim, gente, mas isso aqui os Vedas estão falando, né, na escritura indiana, 7.000 anos. Isso aqui é um princípio que Joe Dispenza está falando da meditação. Gente, isso aqui os Isso. egípcios falaram, o HeartMath, né, que agora mede campo eletromagnético, encontra a sabedoria do corpo magnético dos egípcios. Então, essa é a futurista ancestral, sabe? Aquela que traz esse olhar de inovação, mas de alguma maneira sempre encantada com esse antigo que perdura. Sabe, Tânia, eu não sei, me corrija se de repente eu tiver
errada ou se a minha percepção esteja errada. Porque eu acho, quando a gente volta para o passado, a gente vê tanta sabedoria e num dado momento houve uma ruptura. Eu entendo Uhum. que houve uma ruptura para a gente buscar outros conhecimentos, outras informações, outras roupagens para diversas situações que vivemos, né, ao longo da nossa trajetória em termos de raça humana. Então isso se separou, isso se perdeu. E agora, com estudos, a neurociência, Joe Dispenza, Deepak Chopra, enfim, todos esses pensadores que para mim são pessoas fenomenais, eles resgatam algo que está muito anterior, essa sabedoria humana, que eu acho que nós nascemos com ela e nos perdemos no caminho. E agora que você fala, né, o futuro é ancestral, ou seja, para eu enxergar o futuro, eu preciso voltar para o passado. Em E algumas coisas. e algumas coisas, isso, para entender o que lá diziam e adaptar para essa realidade. Então, parece que nós estamos fazendo uma reconexão com aquilo que foi perdido e que foi muito importante. Hum. É isso? Olha, vamos juntas aqui, né? Construindo. Eu tenho uma das minhas grandes linhas de estudo, né? E que hoje é uma palestra que fala da tecnologia do coração, né? Então, Aham. dos antigos egípcios aos líderes do futuro, né? Tem uma grande frase na minha vida a minha vida é uma antes e uma depois desse dia, que é uma frase que chegou até mim por meio de um estudo da farmácia ancestral egípcia, que é: remédio é tudo aquilo que leva a gente ao rei médio, o coração, né? Tá. E aí cabe um universo nisso, eu me emocionei profundamente quando eu encontrei essa frase. E nesse estudo do coração, eu faço essa pergunta, né? E eu trago isso na palestra: o que aconteceu, né? E essa quebra se deu muito no Ocidente, né? O Oriente, ele ainda Isso. preserva muito da sua matriz trimembrada. A sua maneira, não vou entrar no mérito Sim. de como é hoje, mas de alguma maneira no Oriente, quando a gente fala sobre vertentes espirituais, isso está impregnado no cotidiano das pessoas, cada um à sua maneira. Seja, né, no mundo islâmico, onde todo mundo para fazer sua reza a hora que o sino toca, não tem essa que você é CEO e isso não cabe. Cabe sim, Cabe né? sim. Isso. Cabe sim. Né? Tem o taoísmo, tem o confucionismo, tem. Então, isso lá né, nos próprios indianos e tal, ainda tem essa presença. Aqui no Ocidente, a gente entra por um viés ali de penso, logo existo, que faz uma segmentação humana, né? E a gente perde esse olhar da trimembração e vai parar num processo muito racional, aonde o sentir se torna um luxo, aonde o tempo das máquinas não acompanha, aonde a intuição é colocada quase que num lugar infantil. E que essa camada, né, do espiritual, que é o trimembrado, o que quer que ele seja para qualquer pessoa, vai para um lugar mais religioso. E isso é separado da nossa vida cotidiana, né? Então, a gente tem aqui uma cultura onde existe o espiritual, existe a parte da fé e existe a minha vida cotidiana. Desse lugar a gente perdeu. Né, na minha visão, desse lugar a gente perdeu uma matriz original humana que é ser um ser trimembrado, que é Isso. ser um ser de corpo, mente e espírito em tudo que faz. Então, o resgate para mim, né, ele não tem nenhum estereótipo, digamos assim, né? Mas ele tem esta sabedoria muito antiga, que é viver integrado com o coração, né? Então, eu falo assim, gente, mas um faraó, um rei, um faraó não tomava as decisões nenhuma sem conversar com os seus oráculos, o seu sonhar, né? The seers and the veers, né? Assim, né? Isso. The Dreamer, The Seers, ele não tomava essas decisões. Então, assim, toda a parte invisível, toda a parte que são arquétipos, eu não tô falando de gênero, tá? Eu tô falando de arquétipos femininos, né? Isso. Conexão com esse universo invisível, ele era presente no cotidiano. E a gente desconectou disso. Tenho eu, na minha visão, a gente tem uma grande perda, né, nisso, e tá tudo bem, a Revolução Industrial foi como ela foi, a gente chegou onde chegou, só que agora
Não tem mais progresso para ter. Assim, a gente, né, qualquer ser humano médio da Terra, não vou falar de quem vive em extrema pobreza, mas qualquer ser humano médio da Terra tem mais conforto do que um rei antigo, entendeu? Que não tomava nem banho Exato. quente, nem tinha um colchão bom, Sim. e não tinha Netflix. Então, a gente chegou lá do ponto de vista de conquista material. E aí? E aí, gente? E aí agora a gente vai para onde? A gente vai trabalhar cada vez mais com mais eficiência para ficar mais burnoutado para comprar mais coisa? Eu acho que a gente tem um retorno, não necessariamente no tempo, mas na origem, nessa origem humana. Não, concordo plenamente com o que você está falando. Plenamente, assim, não endosso, tudo embaixo que você disse, porque sim, não, Tânia, porque assim, eu acredito que assim, existe grande parte da sociedade global, tá? Mundo ocidental, vamos chamar assim, que ainda caminha numa sociedade do materialismo extremo. Eu até falei hoje, num vídeo que eu gravei, que depois vai subir, que ainda hoje as pessoas tomam decisão pelo material, pela Hum. aquisição. E aí depois, como você disse agora há pouco, a gente cria uma sociedade toda com colapso, colapsada emocionalmente, mentalmente, fisicamente, porque nós estamos seguindo uma manada que só vê o material. Tá, mas existe o mundo a qual eu, você, entre outras pessoas, fazemos parte, de que é o invisível, é da sutileza das coisas, né, Sim. da sensibilidade, que acreditamos que precisamos integrar novamente corpo, mente, espírito e decidir as coisas com o coração. Na minha visão, Tânia, toda vez que eu decidi com a razão, eu errei. Todas as vezes que eu decidi com o coração, eu acertei. E eu falo isso com o meu marido, falo, a decisão que a gente toma na vida com o coração, não erramos em nada. Agora, Sim. com a razão, com a mente, grande chance de tomarmos um galope. Assim, não estou dizendo que a gente tem que excluir a razão, não é isso, né? Claro, nem é possível, né? Nem é possível. Mas você está na dúvida? Pergunta para o coração. Toda a coração. Então, o coração, né? Ele conecta muito com o feminino, né? E a gente chega Isso, lá, mas assim, o coração, ele é o primeiro órgão que é formado em todo ser humano. Então, toda vez que a gente nasce a partir dessa semente. E isso. já diziam os egípcios e já dizem outros povos antigos que desse lugar tem ali toda a informação eletromagnética da nossa sabedoria no nosso vir a ser em potência adulta, né? Então, o coração, ele não é um órgão só funcional, e isso já se sabe, mas ele é um grande centro de inteligência e tecnologia que a gente tem. Alguns lugares falam como segundo cérebro. Eu particularmente não gosto dessa expressão, porque a gente começa a colocar no corpo a mesma lógica das máquinas, que é ficar hierarquizando as coisas. E na natureza não tem essa hierarquia, as coisas convivem de uma maneira mais plural. Então, o cérebro ele tem o seu papel e ele é maravilhoso, e ele pensa em algumas coisas com o seu lado esquerdo, né? Ele tem o lado direito mais intuitivo e tal. O coração, que contém outros conjuntos de neurônios, ele pensa e ele tem neurônios que não temos nem no cérebro nem no intestino, que é um terceiro lugar de neurônio. E hoje a gente já tem ali via HeartMath estudos que mostram que o coração ele cria um campo eletromagnético, acho que são 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro. Então, ele é o grande modulador do nosso campo frequencial e de consciência. E quando a gente consegue fazer esse processo de coerência, né? Eu chamo de coerência cardíaca libidinal, ou seja, tô pensando, tô sentindo e tô agindo, né, com a minha libido, a minha força criativa no mundo de uma maneira integrada, a gente modula possibilidades de uma maneira maior. Então o coração ele sabe antes, né? E isso que povos antigos já sabiam, agora a ciência vai mostrando para gente. Ele consegue antever, né, fatos, ele consegue antever situações, e isso faz com que ele seja, para mim, né, um grande centro tecnológico para os líderes do futuro. À medida que a gente tem
inteligência artificial e a tecnologia caminhando para atender os lugares da racionalidade, o que vai nos restar é saber agir como humano. E agir como humano passa por você desenvolver, né, um lugar de liderança interior e capacidade de assentamento e escuta desse lugar que está longe de ser infantilizado, mas que é Sim. um grande centro de sabedoria e inteligência da nossa vida, que é o coração. Então, tem isso, né? Querida, no seu entendimento, como a gente pode começar, né? Porque você está falando aí de um processo de reconexão do corpo e alma. Como a gente começa esse processo? Então, eu chamo hoje esse processo de liderança interior, Tá, né? Ele é simples, assim, sabe, Dani? E isso que eu acho uma das maiores belezas, também, tanto dessas coisas antigas, quanto dessas grandes verdades da vida, né? Elas são simples. sim. É que a gente é um bichinho teimoso e indisciplinado. Uhum. Mas, né, para mim, o ponto central de tudo isso é presença. Tá, E presença passa por autoobservação, né? É, e a gente tem, né, um chip dentro de nós tecnológico que nos ajuda a levar para a presença, que é a respiração, né? Mas isso. isso todo mundo já sabe, né? É aquilo que eu falo, assim, gente, saber a gente sabe, mas é a prática que faz a gente conseguir acessar essas coisas durante a vida cotidiana. Então, o sair do automático, né? E aí aqui a gente está falando de presença e autoobservação, eu acho que é não só o passo um, mas o grande passo, sabe assim? Porque sem presença, você não escuta o seu coração, você não escuta seu corpo, você não sabe nem se você está com sede ou não. Isso. Assim, entende? Eu tô falando de um negócio bem Sim, básico. bem básico. Sim, Você pode começar parando para perceber se você bebeu água naquele dia. E se você tá com sede, você passar a tomar água. Se você tá com vontade de fazer xixi, você ir fazer isso. xixi. Porque às vezes as pessoas estão tão no automático que elas não estão fazendo o básico. Né, assim, e querendo falar de grandes coisas. Então, eu consegui me perceber. Mas como é que tá viver aqui dentro dessa, né? Como é que tá aqui dentro? Qual é o grau de awareness, né? E aí esse sair do automático vai me dando esse awareness, né? Essa clareza do que eu tô sentindo, né? Para parar de responder engatilhada e responder e não só reagir. É, se observar, né? Agora eu vou falar aquilo, qualquer pessoa que já teve contato com uma meditação, com algo sabe disso. Esse observador dentro de mim, eu me vejo pensando, me vejo reagindo, me observo fazendo as coisas. Então, é super simples, mas não é intelectual. Não é um processo teórico, não é nada acadêmico. E aí a nossa mente, como ela adora uma coisa rebuscada, né? Ela adora uma coisa complexa, ela adora um negócio que tem que ter assim um MBA em Harvard para conseguir entender. Às vezes ela desqualifica esse simples, Isso. mas é simples. E eu, sei lá, né? Tô nesse caminho espiritual, nessa encarnação há 20 anos, né? Já desde os meus 20, agora eu tenho 41, então uns 20 e tantos. Se tem uma coisa que eu passei cada vez mais a amar, é o simples. E a gente vai dando, vamos dar valor a ele, né, Tânia? Vamos dando valor a ele. É porque o simples é isso, assim, não, sabe, não dá para fazer uma coisa por todo dia, muitas vezes no dia, se ela for realmente uma engenharia de foguete. Não dá, né? Agora, nossa, pera, né? Então, quando eu falo bastante, né, no Novos Humanos ou em mentoria, enfim, sobre modulação de campo, que parece que é um negócio assim, e tem muita técnica, dá para ir para muito lugar. Mas assim, se toda vez que tu se perceber ali, daquele jeito, sabe aquele jeito que todo mundo vive, assim, você realmente tiver um compromisso muito profundo com você,
de falar, nossa, pera, eu tô aqui alucinada, acelerada. Para, volta, respira. Ira. Gente, 3 respirações profundas. Volta para o centro, você percebe que você modulou frequência. Sim. E aí você volta para o mundo desse lugar. Então, é desse lugar que para mim a tecnologia é simples. Mas para fazer isso na hora que o pau tá comendo no meio do seu dia de É, trabalho, porque, né, vamos para é isso? você precisa treinar, né? Então, é o que eu sempre, né, dou os programas com o do Alma do Dinheiro e tal, eu falo, gente, a hora que tá lá uma loucura no teu fluxo de caixa, não sei o quê, é a hora de você aplicar, por isso que a gente pratica todo dia de manhã, né? E isso foi algo que eu aprendi empreendendo, porque é uma loucura mesmo, né? Ter um CNPJ nesse país. Então, eu acho que é simples, esse volta pra cá, sabe? Nossa, eu tô como eu tô, sabe? É o se abraçar. É o se reconectar que você está dizendo, é o dizer: "Para, eu não vou fazer nada agora". Você falou uma frase aí, Tânia, eu não quero ser mais reativa. Eu quero, na verdade, espera, calma, o que está acontecendo? O que é que eu vou fazer? É pensar antes de agir, é sentir antes de agir, não é? E assim, né, gente? Eu não tô. Isso tudo tá dentro das filosofias antigas, tá? Não tô aqui Isso. Não, não com é a nada de gente, novo tá? não, Eu isso. tenho, né, pavor desses neo-espiritualidade que a pessoa Não, fala um negócio que dá 7.000 anos como se fosse o insight dela. Assim, isso tá em todos os livros, vocês. Mas, sim. É esse voltar para esse centro e passar a voltar a estar no mundo a partir desse interior, né? Então, nossa, quantas e quantas vezes você tá lá e vai para automático e tal e deixa de se perceber completamente, de perceber o outro. E desse lugar a gente não vai respondendo à vida, a gente vai meio que reagindo à vida, né? Assim, atropelando. Então, a escolha de voltar para cá, falar, pera, deixa eu. respira. Daqui eu tô liderando a minha vida. E o liderando aqui não é nesse sentido duro. Eu tô consciente de mim para fazer as minhas escolhas a partir desse lugar. O que quer que elas sejam. Porque sem isso, a gente vai sendo arrastado pela vida. Todo mundo conhece esse lugar, se deparando em situações, em lugares, em decisões que você nem sabe se aquilo era o que você queria mesmo. Ou se até sabe, mas você não teve força de sustentação da sua verdade, né? Às vezes você nem sabe qual é a sua verdade. E a vida vai te enfiando no rolo compressor, né? Então, para mim, presença, né? E eu traduzo isso em liderança interior de uma maneira mais moderna, né? E com outros Sim. aspectos. É a nossa grande habilidade como líderes e como seres do presente e principalmente do futuro, à medida que a tecnologia vai engolir nosso cérebro, né? É, então, sei lá, nem sei se eu te respondi. Não, respondeu É porque isso. aí e Eu você acho tá que é isso, sabe? e Mas você precisa de muita prática para esse simples. porque o simples é difícil. Uh, uh, E você tá falando uma coisa aí que foi aonde me pegou quando eu te ouvi pela primeira vez com o Patrick, falando de nós mulheres. Nós também nos desconectamos por força dessa sociedade, desse rolo compressor. Nós nos desconectamos da nossa energia feminina. Nós Uhum. precisamos, eh, deixar um pouco mais exacerbada para viver nesse mundo canibal, vamos chamar assim, né. Então tivemos que ficar mais masculinizadas e achando que a nossa energia feminina era uma forma de, entre aspas, fraqueza, e não tem nada de fraco nisso.
E aí você colocou uma coisa que eu falei, putz, pena que eu já estou na perimenopausa, mas assim, quando você disse assim, que nós tínhamos que respeitar, mas isso eu vou ensinar para minha filha. Nossos períodos de ciclos, né? No caso nosso, ovulatórios, hormonais, não é? De cadência, quando estamos ovulando, quando na verdade a nossa progesterona fica mais alta, temos uma energia um pouco mais lenta. Então, saber o que fazer, que decisão tomar naquele período, o que falar, o que não falar. Tânia, eu falei: "Meu Deus do céu, essa mulher tá me falando isso, eu já tô quase 49 anos, porque eu não soube disso antes?". Mas ensinarei a todas as mulheres, porque tem um curso também de poder feminino, ensinarei às mulheres próximas a mim, a minha filha, de que precisamos nos respeitar. Fale isso para mim e para as mulheres que estão ouvindo a gente aqui. Ai, Dani, olha, eu aqui me emocionei, tá? Tipo, porque eu falo isso no TEDx, né? Depois, quem quiser colocar lá meu nome, TEDx Woman, vai estar lá aberto. Eu falo isso no TEDx, que ao longo desses anos, né, falando de ciclos, muitas vezes acontece isso, sabe? De mulheres que já estão na menopausa chegarem para mim e falarem: Poxa, eu queria ter te ouvido há 30 anos, Eu, assim, sabe? eu, eu. Então, e eu sempre choro, e aí agora você me fala isso aqui ao vivo e eu chorando. Então, é isso. É, E é isso, né? Então, vamos lá, né? Sim, Na minha história, eu hoje sou realmente uma mulher muito diferente, né, do que a pessoa que eu era ali quando eu comecei essa minha jornada de me descobrir. Quer dizer, na verdade, eu já era essa pessoa por dentro, mas por conta de tudo que a gente conhece, né? Máscara, não sei o quê, blá sim, sim. blá. Eu trabalhava numa consultoria de negócios, então eu tinha ali uma vertente masculina muito yang, assim, né? Se eu deixar, eu ainda tenho, né? Sou bem ariana, com uma Vênus em Áries, eu tenho muito fogo. Se deixar, eu atropelo. É um exercício feminino eterno para mim, né? Mas, em algum momento ali da trajetória, né? Quando fui empreender, eu me dou conta dessa forma de estar no mundo sempre muito abrupta, né? Sempre muito yang, sempre muito guerreira. E eu acabo tendo um mioma no útero. E eu não tô aqui dizendo, gente, que todos os miomas são isso, tá? Essa foi a Sim, minha história com o meu sim. mioma, né? Eu percebo que eu falei, gente, peraí, então tem alguma coisa agora que eu vou ter que olhar para esse feminino mesmo, sabe? De um outro lugar. E aí eu descubro, né? O meu portal foi Miranda Gray. Acho que ela é o portal de muitas mulheres, né? Sim, Então ela foi o meu portal também. Eu começo a descobrir ali essa tal dessa inteligência cíclica. E aí, isso, assim, a minha vida é uma antes e uma depois desse momento, né? Porque a gente programou o mundo, você nem se programou, né? As coisas foram como elas foram, e há milênios os homens, eles comandam, né? E dominam aí o espaço da realização. Então, eu também acho que é natural que as coisas tenham se ajustado à forma de funcionamento masculina, que é testosterônica. Né? Então, o homem ele acorda com a testosterona alta, ela baixa ao longo do dia, deita, dorme, descansa e acorda alta de novo. A mulher não. A nossa forma de funcionamento, ela não é testosterônica. A gente tem duas entidades dentro da gente que a maior parte das mulheres, assim como eu, nunca soube que elas existiam, que se chama estrogênio e isso, progesterona. E isso faz com que a gente não funcione no ciclo circadiano como funcionam os homens. A gente funciona no ciclo lunar. A gente funciona com dois cérebros. E, gente, assim, não é uma metáfora. A gente funciona com dois grandes tipos de padrão de onda cerebral, sinapses e conexões neurais diferentes ao longo do mês. E isso muda tudo, porque a hora que a mulher vai trabalhar, né, que foi o quê? A geração das nossas mães, no máximo, isso, entendeu? A gente se ajusta a isso. E esse conhecimento nem existia, porque agora que estão pesquisando as mulheres, entendeu? E a gente passa a querer operar junto com a máquina da testosterona. Só que isso tá acabando com a saúde feminina. Porque a gente tá funcionando errado e até máquina de lavar dá problema se você funcionar errado, quem dirá um ser humano. Então, esses dois cérebros, o estrogênico, yang,
mais masculino, mais objetivo, mais direto ao ponto, mais linear. Ele é blindado por serotonina e por dopamina. Quando, né, a gente não fecunda e é necessário desfazer internamente toda a estrutura que foi montada para receber um ser, porque é isso que a gente trata como um mero detalhe, que a mulher pode engravidar. Não, gente, a gente tem um aparato tecnológico projetado para conceber vida. É óbvio que ele vai ter outro software. Não precisa ser um gênio para saber disso. Então, quando ele vai desfazer essa estrutura, né, e o nosso admin interno é tomado, é passado o admin da estrogênio, do estrogênio para progesterona, a gente passa a ter um cérebro aqui que ele opera com ondas cerebrais de acesso ao subconsciente. Eu sempre brinco, né? A gente falou dele, Joey Dispenza daria tudo para ter um cérebro progesterônico, porque Verdade. ele dá acesso ao subconsciente. Agora, esse cérebro que não é blindado, ele é sensível ao cortisol, ele é sensível, né? O sistema parasimpático fica mexido. É, ele é a joia do feminino, porque ele conecta a gente, né, com esse campo. Joey Dispenza chamaria do quantum field. Você está Isso. conectada com quantum field, se você, o campo quântico em português, se você passar a usar a sua habilidade progesterônica. Só que ele não é Isso. linear. Ele não é lógico, ele não é pragmático e ele pede um slowdown, ele pede uma diminuição de tempo até o grande portal do feminino na conexão com o invisível, que é a menstruação. Então, né, isso leva a gente para vários lugares, que é como que eu lido com isso? Como que eu vivo no mundo e num mundo que não está adaptado para isso? Você, em boa parte do tempo, você fica meio neurodivergente, né? A partir desse lugar. É um baita desafio, gente. Assim, eu não tô falando que é simples. Eu criei uma vida que eu posso viver isso mais, né? Mas porque hoje eu também já não tô mais numa grande corporação, enfim. Mas quando a gente volta para isso, é muito maravilhoso, porque é a nossa natureza. A nossa natureza não é enfiar um tampax e sair cavalgando no dia que você tá menstruada, porque Isso. você quer ser homem. Porque você quer fazer Isso. o que os homens fazem, entendeu? A gente está perdendo o melhor do feminino querendo operar como os homens. Isso. E isso tá dando ruim. Tá. Tá dando Muito. ruim. Muito. Então, ao longo, sei lá, né? Faz uns 8 anos que eu tenho que eu falo de ciclos por aí, e é sempre, me emocionei contigo, e te agradeço, Dani, por você trazer isso, assim, porque é sempre muito regenerador para as mulheres ouvir. Sabe como nossa, como se alguém, assim, pela primeira vez tivesse autorizado elas sentirem isso tudo que acontece Isso. e que parece que você é uma maluca e você não é uma maluca, porque isso tem uma cadência muito clara, mas sem espaço para existir, vira um perrengue sem fim. Mas, cara, isso é parte de ser do aparato gerador da vida na Terra. Poxa, então é diferente. Eu tenho complementos homens na minha empresa. Trabalho, né, e gosto de trabalhar com os homens, porque eu também sei desse lugar que tem fases e tem os dias ali onde eu tô muito para dentro com esse cérebro, que eu preciso da testosterona mantendo o pulso Isso. vivo, e eu não tenho para dar isso sem dilacerar minha energia feminina. Então a gente volta a ser seres complementares. Isso. Exatamente isso. A gente volta a ser seres complementares. É claro que precisamos, né, gente? Eu também não vivo num fantástico mundo de Nárnia e sei que precisamos dos homens respeitando o feminino, né? Isso. Isso. Beleza, pra gente ser. Eu Isso. tô sabendo e tô sabendo que tá puxado em muitos lugares. Mas eu acho que é para lá que a gente está indo. Esse é o futuro ancestral, né? Esse é o futuro Isso. ancestral. Isso. Exato. Isso. É para lá que a gente está indo, e precisamos ir juntos. Mas não querendo alguém ser igual a alguém, porque o criador, né, ele fez do jeito que ele fez.
E você sabe que essa sua fala agora, e quando eu lhe ouvi a primeira vez, eu acho que ela traz, para quem está consciente, ouvindo e querendo uma expansão de consciência, né, buscando esse desenvolvimento humano, e aqui, tanto para mulheres ou homens, não importa, você está trazendo uma reconexão com a nossa essência, seja ela masculina ou seja ela feminina, é isso que você está dizendo, né? Do tipo, olha, Dani, o futuro ancestral é isso, é cada um de nós, sendo homens ou mulheres, porque, na verdade, nós mulheres fomos mais, entre aspas, penalizadas por essa desconexão, vou chamar assim, não que os homens não estão sendo, mas, né? Mas se cada um voltar à sua essência, é esse equilíbrio que nós vamos ter lá no futuro, é isso que nós estamos buscando. As pessoas que estão abertas, que estão buscando essa nova visão de vida, de mundo, né. E aí eu vou te perguntar, porque eu sei que você é muito ligada, assim como eu, aonde está a espiritualidade nisso? Porque você converge muito comigo nas suas falas e nos seus pensamentos. Queria te ouvir aonde a espiritualidade se conecta ou qual é o papel da espiritualidade nesse imbróglio todo que nós estamos falando aqui. Gente, que pergunta, né? Vamos lá. É, eu acho que a espiritualidade, ela ajuda a gente a integrar tudo isso, sabe? Para mim, né, e é realmente bem pessoal, tá, gente? Eu não tô falando Sim. aqui conceitualmente de uma verdade de mundo, Não, agora não. eu É dividindo a você, minha verdade, né? é a Tânia. Eu acho que não tem espiritualidade sem que a gente não vá se tornando cada vez mais integral. E a integral aqui, eu vou pegar emprestado um conceito que eu adoro e que eu uso muito, que é a espiral dinâmica do Ken Wilber, né? Onde ele vai falando dos estágios da consciência e que a gente vai se tornando mais integral a cada estágio. O integral, ele não é um lugar mais elevado, não é sobre mais elevado ou menos elevado, mas é sobre um funil aonde a gente vai abarcando e conseguindo coexistir com mais coisas. Isso, isso. Então, o que que eu observo no meu caminho, né, e acompanhando aí pessoas, né, centenas de pessoas nessa trajetória de liderança interior, que é sobre também se tornar mais integral no mundo, é que conforme a gente vai caminhando junto com a espiritualidade, a gente vai cabendo mais, a gente vai compreendendo mais. Então, nesse lugar, a gente vai sendo mais compassivo, tendo mais empatia, mais compaixão, mais capacidade de olhar as coisas de uma maneira abrangente. Porque no final do dia, né, se a gente consegue chegar ali num lugar realmente profundo, espiritual dentro de nós, nos reconhecemos todos irmãos, né? Nos reconhecemos todos iguais nas nossas diferenças. Então, eu percebo assim, né? A mente, né? Ela fica o tempo todo, a gente fica classificando as coisas dentro da gente, julgando, analisando, criticando, aquela voz, aquele narrador aqui que não, né? O tal do Galvão Bueno que não para dentro da cabeça de todo mundo. Todo mundo tem o seu Galvão Bueno, ou pelo menos uns cinco Galvão Bueno. Se fosse um só, então tava bom. Né? Se É, fosse um, ainda tava bom. verdade. Quando a gente vai pro espírito, né? E ele acontece na presença, muito dessas coisas se dissolvem, né? Isso. E aí, desse lugar, né, a gente volta pro simples, que é sermos filhos da terra, sermos irmãos uns dos outros, a nossa capacidade de entender o outro e de respeitar a si, respeitar o outro na sua diferença, né, em relação a mim, porque tem isso, né? Uma pessoa que se diz muito espiritualizada, mas ela não consegue respeitar uma opinião diferente da sua, uma visão de mundo diferente da sua, e às vezes é difícil. Sim. Às vezes é difícil quando a visão do outro, nossa, ela parece que fere princípios profundos seus. Eu consigo ser compassiva nesse lugar,
Não tô dizendo conviver, casar, morar junto, nem Sim, namorar, sim. tá? Não é sobre isso. Mas é realmente respeitar o outro inteiro. Então, eu não sei muito bem se eu te respondi, né? Mas é, eu vejo a espiritualidade nesse lugar que tá além, né? Para mim, o espiritual ele é uma dimensão da consciência. Mais do que um ato de fé ou religioso, ele é uma camada Isso, dimensional aonde ela está perfeitamente integrada no nosso dia a dia. E quando eu tô aqui, essas pequenezes humanas que a gente tem, que todos nós temos, elas ficam menores, isso, porque eu tô mais integrada com o todo. E desse lugar onde eu experiencio e vivo o todo, as coisas são mais simples isso. e mais, né? E cabe mais, né? Eu acho que cabe mais é sempre uma palavra. Ai, eu tô embriagada de alegria. Querida, Ai. eu sei que nós temos restrição do tempo. Eu queria pedir para você que você deixasse uma mensagem final para quem não lhe conhece, o seu arroba no Instagram. Que você, assim, porque eu acredito que muita gente que está me ouvindo aqui, os meus ouvintes, nos ouvindo, nos assistindo, estão tão apaixonados quanto eu. Já fiquei por você. Virei a sua seguidora, a sua fã, te acompanho em todo momento. Então, porque há uma convergência como eu te disse, de visão de mundo, do que você fala. Então, obrigada por você existir, é isso que eu vou colocar, de verdade, porque quando a gente acha pessoas que são semelhantes a nós, né, tem uma visão de mundo, você fala: "Puxa vida, tem mais pessoas igual a mim", né. Então, eu te agradeço por isso, e queria que você deixasse a sua mensagem final, o que você queira falar, o que você está sentindo agora, né. Eu acho que é muito importante para todo mundo que está aqui com a gente agora. Nossa, primeiro grata, assim, que coisa mais linda, né? Isso que você está falando, a gente tem o Novos Humanos, né, como um laboratório de inovação, e é um podcast que eu tenho com a Lígia Zottini, né, sobre esse Isso. lugar da consciência. E é muito lindo, Dani, porque isso que você relatou é o que as pessoas escrevem para a gente falando assim: eu sou esse novo humano, vocês estão me traduzindo. E o que a gente vê, que eu acho que é menos sobre a gente, mas é que as pessoas querem ser parte, elas querem conhecer outros humanos iguais a ela, né? A gente quer. Então porque é nutritivo, né? É Isso. regenerativo estar nesse lugar. Então, obrigada por essa casa linda, por essa oportunidade. Quero agradecer seus ouvintes por me ouvirem, né? Sempre falo isso. Ser ouvida é um privilégio, é uma honra, então grata a quem me ouviu até aqui. E eu acho que a mensagem, né? O meu arroba é Tânia Zacarias com CH, então Tânia Isso. Zacharias, né? Você lá tem, né? Vocês são todos muito bem-vindos, assim, e quem vier aqui do público da Dani me dá um oi no DM para saber, é sempre gostoso, né? Saber onde tocou. Olha, Dani, eu acho que a mensagem que eu deixaria, talvez ela seja um clichê, assim, mas o clichê ele tem sua beleza, é esse relembrar, sabe, gente? Relembrar o que você veio fazer aqui, né? Veio até a Terra, encarnou, nasceu, aprendeu a ler, a escrever, a andar. É um trabalhão a gente se tornar um adulto, sabe? Eu tenho, eu não sei o que você veio fazer aqui. O seu coração, que é essa semente primordial, ele sabe, né? Mas eu tenho certeza que não foi para passar a vida acordando, dormindo, lavando louça, pagando boleto, num frenesi automático eterno, sem parar para se perguntar o que de único tem aqui dentro que eu posso servir ao mundo com isso, né? Eu tenho certeza que todo mundo tem uma missão espiritual, todo mundo tem uma missão para estar aqui, todo mundo veio com uma caixa de ferramentas e talentos únicos que o mundo precisa. E eu acho que a mensagem que eu quero deixar, a gente falou muito de presença e liderança interior, volta para esse remédio, volta para esse remédio. Qualquer que seja o remédio que vai te levar até o remédio, né? Vale a pena ser tomado, porque é aqui, não tá fora, tá aqui.
a resposta para isso que tá todas as noites na sua cabeça, ou tá ali no fundo do baú, talvez você nunca tenha falado disso para ninguém, mas que às vezes pede para ser ouvido. Então, acho que é isso que eu senti, assim, de compartilhar. Bom, eu acredito que todo mundo está assim, apaixonado quanto eu. E eu queria fazer um brinde em nome da sua vida, sua saúde, agradecer mais uma vez. Não sei se você está com uma caneca, um copo de água aí. Isso. De água aqui. Saúde, querida, muitíssimo obrigada. Deus Obrigada, abençoe. querida. Ai, amém. Deus abençoe a Lindo. sua vida. Para você que ficou com a gente até aqui, gostou da conversa, entende que alguém precisa ouvir o que a Tânia acabou de falar, compartilha aí com você, com essa sua amiga, o seu amigo, o seu parente, com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem hoje. Um beijo. Obrigada, Tânia. Obrigada.